Vamos lá, com a coletiva do nosso Zuzuba. Zubeldia fala. Nessa eu ainda não consegui colocar as legendas, tá? Peço perdão pra galera. Mas vamos lá. Vamos sem legenda mesmo e se tiver muito estranho eu tento traduzir. Parabéns aí pela vitória na estreia. Você deve saber que o Fluminense hoje quebrou uma sequência de 9 jogos sem vencer o Botafogo e 8 derrotas consecutivas. Acho que no futebol brasileiro não existe nenhum clássico que tenha 8 derrotas consecutivas, né? Então foi muito importante essa vitória. Acho que você começa com o pé direito, né? Por isso que acho que você se ajoelhou no final, agradecendo, né, que tudo deu certo. Queria que você fizesse uma avaliação da vitória, claro, mas o que deu certo, o que já tem o seu dedo ali, do que você conversou, em 2 treinos não dá para implantar muita coisa, e o que precisa melhorar. Parabéns. Bueno, primero, parabéns a todos los jugadores, a todos los jugadores, felicitarlos, Sem voz o homem, hein? al presidente y todos los directivos, y también al cuerpo técnico, a la comisión técnica saliente, a Renato, que ha hecho un muy buen trabajo hasta aquí. Parabenizando o Renato. Entonces, el equipo venía bien, más allá del dato estadístico que usted está mencionando, de muchos juegos sin ganar un clásico, creo que el equipo estaba funcionando bien y bueno, con la llegada nuestra solamente aportamos nuestro granito de arena, pero el trabajo de Renato junto a su comisión era muy bueno. Cara, tá dando bastante destaque ao trabalho do Renato, de que eles só botaram ali um grãozinho de areia, de que... Interessante isso aí. Acho que é a noção de que é um trabalho que não foi demitido, né? O Renato saiu, né? Infelizmente él no siguió y bueno, nosotros por supuesto quisimos hacernos cargo inmediatamente para poder estar en el clásico, con todos los riesgos que eso significaba, ¿no? Pero confío en que el equipo, los jugadores pueden seguir haciendo un buen trabajo, creciendo o sosteniendo lo bueno que estaban haciendo, corrigiendo algunas cosas que por ahí a veces no salen. Y veremos, es muy pronto para decir o asegurar qué es lo que hay que mejorar. Vai ser interessante, assim, eu tenho tentado praticar meu espanhol, né? Meu espanhol não é perfeito, né? Eu me viro, mas não é perfeito. Vai ser na prática do espanhol, tá? Porque ele, assim, ele não fala nada de português. Ele vai embora aqui. Mas, enfim, tá falando que é rápido, é muito cedo para poder falar o que já tem que melhorar, né? Lo más importante para nosotros es tener una organización práctica y que la complejidad del juego se la den los jugadores a través de su impronta, a través de sus sociedades, a través de su inventiva, porque el fútbol creo que es eso, es la combinación entre una organización práctica y la complejidad que le dan los jugadores. El entrenador no le da complejidad al juego, se lo dan los jugadores. Entonces, si los jugadores crecen, los jugadores están bien, posiblemente el equipo esté bien también. Gracias. Boa noite, Zubeldia, aqui à sua direita. Meu nome Ele tem bastante ideias, né? Isso tá bem nítido, assim, as 2 coletivas que eu vi dele até agora. Ele tem bastante ideias, como é que eu vou falar? Ideias já configuradas na cabeça dele, do tipo assim, a complexidade do jogo não se vem do treinador. Quem dá complexidade ao jogo são os jogadores. O treinador faz a organização. Tipo assim, ele tem isso como regra, né? Interessante ver como é que vai ser quando algumas coisas balizarem, aliás, colidirem com as suas regras. Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. A minha dúvida é sobre o Soteldo, que você comentou bastante sobre o Renato Gaúcho. O Soteldo foi um jogador pedido pelo Renato e acabou deixando isso de herança para o treinador que viesse a seguir, que no caso é o senhor. Gostaria de saber o que você pretende com o Soteldo a partir de agora, já que na sua primeira partida você já utilizou ele, a torcida vaiou na sua entrada. Eu gostaria de saber como é a sua relação com o Soteldo e como você pretende utilizá-lo daqui para frente, se com mais frequência, se talvez mudando o posicionamento dele, algo assim nesse sentido. Obrigado. Fluminense tiene buenos extremos, tiene opciones.
jugadores de más experiencia, menos experiencia, jugadores de aquí, Brasil. Epa. Alguma coisa. Enfim, se fosse o treinador, esse momento seria um momento de esporro pra alguém. Jugadores de afuera. Entonces vamos a tratar de usar lo que podamos y en el mejor nivel que podamos. Puntualmente lo que vos me estás diciendo, yo a él lo conozco cuando lo enfrenté con LDU, él jugaba para Zamora y el lateral mío que debutaba era Estupiñán. El Stupinhan jogou há pouco tempo. Em algum lugar eu lembro, o jogador não me é estranho. lateral izquierdo de la selección de Ecuador. Hoy le contaba esa anécdota y me acuerdo que ese extremo lo complicó bastante. Ese extremo, 2015, era Soteldo. Así que Jefferson lo É complicado, né, o Zubeldia, porque em 2019 o Soteldo tava jogando bem também, né? conozco de esa época, pero siempre el torcedor se la puede agarrar con uno, con otro. Va mudando esa situación. Lo más importante es tener el carácter y también ayudarlo lo que más podamos a que mejore. Eu fui checar aqui, o Stupinhan que eu lembrava não é o equatoriano que tá no Milan hoje. Era o Stupinhan que tá no Juárez, lá da Colômbia, que ele jogou também na LDU e tal. Não, tá no Juárez, jogou no Bahia daqui a pouco tempo. E até teve um outro Stupinhan também, mas esse tá no Milan e é o que ele tá falando. Que le aporte al equipo. Después un jugador mete un gol, 2 goles y ya la opinión cambia. Y el fútbol es así. Así que espero que tanto él como los demás compañeros puedan hacer las cosas bien porque el equipo necesita de los extremos, necesita ese duelo individual, necesita esa profundidad para tener un equipo profundo y ancho. Así que ojalá pueda tener un buen desempeño. Ele não falou nada de especial, né, ali diretamente, mas falou que são jogadores importantes, mas ele eu acho que tem aquela visão, e eu acho que isso é importante, tá? Ele tem aquela visão do Soteldo que pra gente aqui, tricolor, esse Soteldo ficou no passado. Pro santista, esse Soteldo ficou no passado. Pro gremista, esse Soteldo ficou no passado. E ele tá tendo o primeiro contato com o Soteldo, então ainda tem uma visão de um Soteldo que pode render o que já rendeu no passado. E acho justo que ele coloque o Soteldo pra jogar. É muito mais fácil pra mim estar falando isso na vitória do que se o Botafogo tivesse empatado depois que ele colocou o Soteldo. Mas eu vou lembrar aqui uma coisa que eu falo quando o Mano Menezes chega no Fluminense, o Mano Menezes escala. Você pega os meus 4, 5 jogos, o Mano Menezes bota Douglas Costa pra jogar, bota Gabriel Pires pra jogar, bota Terãs pra jogar, bota John Kennedy pra jogar, bota uma série de jogadores que afundou o Fluminense na zona de rebaixamento e que não salvaram o Fluminense, que já não estavam mais no Fluminense. Perdão pelo barulhinho do WhatsApp aí. É o Vitor Lessa me mandando mensagem. Mas que não salvaram o Fluminense, não. Entendeu? Enfim. E aí, só que qual que era a situação? O Mano coloca, vê que eles não funcionaram e não bota mais. Eu lembro de gravar um vídeo falando, olha, se o Mano Menezes quiser escapar com o Fluminense, ele precisa se livrar e perceber que alguns jogadores estão atraso de vida. No final, lá naquele dia eu tava certo. E aí eu acho que o Zubeldia aos poucos vai percebendo isso também aqui. E se tivesse tomado o empate do Botafogo, talvez eu teria falando isso de uma maneira mais exaltada. O Zubeldia uma hora vai perceber que pra ele não perder intensidade, pra ele que acha no segundo tempo, ele não pode escolher o Soteldo, por exemplo. Mas é justo que ele pense ainda dessa maneira, é o primeiro jogo dele, né? O Rádio Manchete RT Esporte, falar do Lúcio Acosta, um jogador que não teve tanta sequência de titular com a última comissão, mas que hoje foi muito bem, foi desequilibrante, criando jogadas. Queria saber se você reconhece o Lúcio como esse jogador desequilibrante e até mesmo fundamental para o seu time base no Fluminense. Sí, todos son jugadores importantes. Tenemos un plantel amplio
Yo lo dije en la colectiva de la presentación, tenemos un plantel amplio, no como una crítica, sino como algo bueno. Después nosotros tenemos que tener la capacidad de gestionar las voluntades, que es uno de los artes que tiene que tener el entrenador y su comisión técnica. Ou seja, o plantel é grande, isso é muito bom, mas depois a gente vai ver item por item, né? Así que no sé a dónde, qué fue lo primero que me preguntaste, la primera pregunta. ¿Cómo? Ah, Lucho. Y Lucho entra en esa situación de, bueno, no tenía minutos o tenía poco minutos, normal de alguien que llega y llega de afuera. Acá en Brasil hay muy buenos jugadores, muy buenos. No porque haya tantos extranjeros significa que acá no hay opciones, acá hay muy buenos jugadores en Brasil. Entonces la competencia no es fácil para el que viene de afuera aquí. Y bueno, Lucho creíamos que podía darle esa intensidad atrás de Germán, como un medio atacante, como un tercer hombre en el medio, como un jugador creativo para tocar, tirar tabelas, paredes. Eu acho engraçado. Eu ia ficar quieto nisso, mas eu já vi ele fazendo umas 6 vezes desde sábado. Em vários momentos eu acho que ele fala a palavra em português, aí ele não tem certeza, e aí ele fala em espanhol depois, tipo assim, igual agora. Para tocar, aí depois ele fala para tirar. Tipo assim, ele fala em português e depois corrige em espanhol, que seria o inverso, né? Y bueno, y además hicieron un buen trabajo táctico, que era lo más importante, ¿no? Porque Botafogo Interessante te abre isso. bien la cancha con tres, dos bien abiertos, te junta gente en el medio, te ocupa los 5 carriles, entonces teníamos que tener un equipo ancho. Falando sobre a amplitude do Botafogo, interessante que o Lúcio tem uma percepção tática interessante pra poder frear esse Botafogo. E a gente não pensa muito no Lúcio como um item defensivo, né? No descuidar la zona central, por supuesto. Y ellos hicieron buen trabajo, Cano y y Lucho, además de Martinelli y Hércules. Cauã Gurgel, da Mosaico Esportivo. Susto, cara. Pra mim era o Cauã Tinoco falando sobre o nome dele errado. Hoje o Fluminense mostrou bastante mobilidade ofensiva no ataque. O time teve bastante liberdade posicional, com o Hércules e o Lúcio Acosta revezando ali bastante posições e o Cano saindo bastante da área para liberar espaço para as infiltrações de Kevin Serna. Como você avalia essa liberdade posicional? É algo que você planeja para o futuro da equipe? Bueno, siempre digo que el fútbol, lo ideal, para mi manera de ver el fútbol, es tener antagonismo. Es decir, si todos los jugadores vienen de apoyo, carece la sorpresa, no está la sorpresa. Ahora, si tengo jugadores que vienen de apoyo y otros que profundizan, estoy teniendo el antagonismo. Interessante que é uma visão. Eu não sei se vocês entenderam, eu vou repetir aqui. Mas é uma visão completamente diferente da do Diniz, né? Ele tá falando ali, tipo, o futebol dele é baseado em antagonismo. Então, se ele tem todos os jogadores, sei lá, vou parafrasear o que ele falou, né? Todos os jogadores vindo pra direita, você não tem jogadores de surpresa na esquerda. Se você tem todos os jogadores indo, você não tem nenhum vindo, você perde a surpresa no futebol. Uma visão diferente, né? De perfil de jugadores y eso E também entre os jogadores, pelo que ele falou, né? Se ele tem muitos jogadores de apoio, ele perde a marcação. Se ele tem muito jogador que joga aberto, ele perde a visão pelo meio. es muy importante para mi manera de ver el fútbol. Es como lo básico para poder hacer un equipo organizado con bola y sin bola. Puntualmente Cano, él puede transformarse de 9,5, ¿no? Para después terminar en el área. Interessante a visão de que o Germancano pode se transformar num nem um meio-campista, mas um meio-atacante ali, né? Cuando él se transforma de 9,5, ocurren dos cosas: la profundidad de los extremos o de los laterales, ¿no? Dependiendo si tenemos ese tipo de laterales. Por momentos del primer tiempo lo hizo Samuel. Samuel tem, René não tem profundidade tanto assim, né? Até tem um pouco, mas não é característica, né? René, un lateral más posicional. Su profundidad es con la pegada, con el chute, ¿no? Pero teníamos a el colombiano Serna, ¿no?
É interessante, é legal ver ele tentando lembrar o nome de todo mundo, né? Imagina você entrar no serviço e 3 dias depois você precisa dizer o nome dos 35 colegas de trabalho. Entonces ahí tenemos profundidad. Entonces si Germán se tira atrás, tenemos profundidad con el uruguayo, ¿no? O con Serna. Com uruguaio ou com colombiano, ele tá nas nacionalidades. Con Canovio, Serna. Ejemplo. Entonces Germán puede tirar atrás. El tema está que si después juntamos pases y damos un tiempo más, cuando vamos afuera, Germán ya te Está na área participa já. dentro del área. Ejemplo, el gol. Entonces me parece algo importante, ¿no? De las características de Germán, que él puede transformarse de 9,5. Cara, passou batido porque eu fiquei brincando ali com as respostas dele, mas eu tava deixando ele completar. Eu diria que só nessa pergunta, e isso eu falo que pra mim é o meu gosto, tá? Só nessa pergunta a gente ouviu mais de tática do que nos últimos 6 meses. E pro meu gosto, entrevista coletiva, ela serve pra treinador explicar o que ele pensa ou pensou naquele jogo de futebol. É isso. Serve pra pensar, ele dar explicações sobre o que ele pensa sobre futebol. E se ele é perguntado sobre tática e ele não responde, e era o que o Renato fazia, eu reclamei aqui muito nesse vídeo coletivo, que o Renato achava que ele não tinha que explicar pra imprensa o que ele fez. A imprensa que tinha que descobrir, porque ele era muito superior à imprensa. Ele tá falhando, ele tá errando, num ponto principal, inclusive. E o Zubeldia explica, né? Ele fala, olha, eu vou botar, eu penso em ter 2 pontas, porque eu vou ter o Germancano vindo no meio buscar, e com esses 2 pontas eu dou amplitude, dou espaço pro Germancano conseguir tabelar, e aí a gente consegue, dialogando ali um pouco, dar tempo pro Germancano voltar pra dentro da área, com a amplitude que esses pontas deram. Ele basicamente explicou a lógica do ataque do Fluminense. Zubeldia, boa noite, Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Muito parabéns pela sua vitória na estreia. Muito parabéns. Zubeldia, uma coisa que era bastante comentada pela torcida antes da sua chegada era um rodízio muito grande e às vezes até parecia ser excessivo de jogadores entre os jogos, né? De um jogo para outro a gente via praticamente sempre o time sendo muito trocado, com a justificativa do desgaste da temporada também e do fato do Fluminense estar disputando 3 competições. O Fluminense agora até dezembro só vai ter o Campeonato Brasileiro, mas ainda assim são jogos quarta e domingo. Qual que vai ser a sua filosofia quanto a esse ponto? Como que você pretende fazer essa gestão? Muito obrigado. Vai poupar? El día a día. Ahora vamos a jugar un poco seguido, pero É uma semana só de jogo seguido, né? Só foi domingo, quarta, sábado. una vez que Entrando terminemos data FIFA. esta secuencia, creo que vamos a tener más espacio para Ah, não, tem domingo, quarta, sábado e quarta de novo, porque tem o Mirassol atrasado, né? recuperar jugadores o para seguir trabajando. Ahora que hay partido a partido. Veremos cómo se recuperan los jugadores y todo lo que podamos incorporar, mejorar, bienvenido sea. ¿Cómo? Trabajando, y lo que no se pueda trabajar en el campo, el video, ¿no? Video. A resposta pareceu bem Renato Gaúcho. Boa noite, Zubeldia. Wilson Forte, da Central Fluminense. Você já falou um pouco da atuação do Cano, mas eu queria te perguntar, porque ontem, na coletiva de apresentação, você falou que tinha 3 centroavantes com estilos diferentes, e hoje você optou por começar com o Cano. Então, eu queria saber qual foi o critério para você escolher o Cano e como você avalia a atuação dele na partida de hoje. Bueno, punto número 1, Germán es un goleador importantísimo en la historia de Fluminense. Y eso se lo ha ganado él. Nadie le ha regalado nada. Porque essa palavra é bem diferente, né? Mas ele tá dizendo que o primeiro ponto é que o Germancano é um artilheiro e ídolo do Fluminense, e isso ele conquistou. Ninguém presenteou pra ele isso, não. Ninguém deu de presente. Então ele conquistou esse lugar. Segundo, él es bueno para asociarse y para generar estos movimientos que acabo de mencionar, con el antagonismo de 2 extremos que pueden tener más caída que ataque posicional, lo cual entra dentro de la lógica de la organización. Ou seja, tá falando que na pergunta anterior ele respondeu basicamente que o Germancano é o centroavante que mais se adapta ao que ele pensa de futebol. Esse é o resumo, né? Tiene experiencia,
puede ayudar en momentos calientes. Entonces, lo conozco, me conoce y Fluminense lo conoce. Entonces, me parecía lógico, súper lógico que él juegue. Lo hizo muy bien, sobre todo porque para un 9 es muy importante convertir. Conozco los 9 cómo piensan los centroatacantes y cuando ellos no convierten yo sufro. Te diría que Conviertem, fazem gol, né? Convertem, fazem gol. soy el primero que Quando eles não fazem gol, ficam preocupados e tal. sufre junto con ellos. Entonces, ya haciendo el gol ya nos da mucho y después si colabora en lo táctico que es importante, colabora en situaciones puntuales, mejor. Boa noite, seu bom dia. Aqui Pedro Henrique Carvalho da Band News FM. Uma vez eu ouvi, né, de uma pessoa mais experiente do que eu, minha avó, dizendo que às vezes vão-se os anéis e ficam-se os dedos. A cara do Zubeldia, sem conseguir entender. O ditado que eu lembrei, eu não vou falar isso aqui não, tá? Mas você, 21 minutos já de coletiva, vocês pesquisem aí depois. Eu acho que é o José Aldo dando uma entrevista e ele fala em português e o cara tem que traduzir pro inglês falando que se fingiu de morto pra comer o coveiro. Aí você procura a reação dele falando isso, a reação do tradutor falando, do entrevistador. Mas assim, esse não é tão constrangedor, mas o ditado não chega pro Zubeldia, né? E se eu posso fazer essa brincadeira, os dedos, no caso, são a raiz, né? São os jogadores que são formados pelo clube. Queria saber de você o que você já conhece sobre a base do Fluminense, né? Que revela grandes jogadores como Thiago Silva, hoje Martinelli titular também. Buen punto, Buen punto. Obrigado. La historia de Fluminense. Exatamente, até na seleção brasileira João Pedro, enfim, queria que você falasse um pouco do que já te chamou a atenção, como você pretende olhar para a base e utilizar os jogadores do Fluminense. Obrigado. Bien, poco a poco. Interessante porque a pergunta é interessante porque o Zubeldia parece se interessar pela história do Fluminense, né? Tipo assim, ele parece se interessar, ele chega no clube mesmo, ele tá, é o famoso veste a camisa, né? Ahí el plantel es amplio, por supuesto que siempre en el proyecto a largo plazo va a haber la incorporación de jugadores jóvenes. Pronto, cuando tenga un espacio, haré entrenamientos puntuales con ellos. E inclusive ir a conocer el lugar donde entrenan y bueno, incorporarlos en situaciones de partido de acá hasta fin de año, si existe la posibilidad, y si no, seguir preparándolo para lo que viene, ¿no? Pero por supuesto los considero y por supuesto sé que es parte importante, no solo de Fluminense, sino de todos los equipos. Así que el conocimiento lo voy a tener cada vez más. Ahora le voy a prestar atención a los que tengo trabajando conmigo y después ampliaremos la información para ya tener un menú de opciones pensando ya más en el próximo año. Cara, tá me impressionando, tá? O vídeo tá ficando longo e eu não tô aqui pensando assim... vou encerrar por aqui, as outras perguntas eu vou dar uma adiantada aqui pra ver. Não, cara, boas respostas. Mais uma vez, o cara tá falando... É óbvio que tudo precisa se aplicar. Ele não tá sendo contratado pra dar entrevista, tá sendo contratado pra treinar o time e ganhar jogo. Mas assim, o cara tá deixando claro, olha, o que eu vou olhar primeiro é quem já tá aqui treinando comigo. E depois eu quero ir lá onde eles treinam, lá em Xerém. Eu quero olhar pra depois começar já a identificar quem é que eu preciso começar a ficar de olho, pra depois trazer pra perto também, já pensando pro ano que vem. Não vou me empolgar, mas tô me empolgando. Boa noite, professor Zubeldia. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Parabéns pela vitória e seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Professor, eu gostaria que você falasse sobre o John Kennedy, né, que é o jogador que tem uma história no clube, criado no Fluminense, fez o gol do título da Libertadores. Eu sei que você chegou há pouco tempo, você deu 2 treinos e creio que tenha tido pouco tempo com ele. Você já conversou com John Kennedy e o que extrair desse jogador, já que com o treinador ele não tinha muitas oportunidades? O Zubeldia é extremamente ansioso, tá? Dá pra ver nitidamente que ele já entendeu a pergunta, o cara tá finalizando ainda, ele já quer responder.
acho que ele vai falar que viu pouco, porque assim, foram 2 dias que ele tava muito focado no Fluminense e Botafogo, né? E o John Kennedy, na teoria, não era primeira nem segunda opção para esse Fluminense e Botafogo. Obrigado. Interesante, es un jugador interesante, es un jugador interesante. La verdad es un jugador interesante, nos quedó en la retina lo que él hizo en esa Copa Libertadores con acciones puntuales. Es un Interessante, falou que, ou seja, ele foi ver o que fez na Libertadores 23 e com ações pontuais. jugador, creo yo, antagónico en cuanto a, por ahí él tiene esa velocidad de 10-15 metros, Explosão, né? antagónico a Germania Everaldo, define bien, tiene gol también, como lo tiene Germán. Everaldo ya es más centrodelantero, en donde Más. puede trabajar más con el equipo en ciertas funciones, además de tener opciones de gol y poder concretar. Entonces yo, en el caso de John Kennedy, vamos a seguir trabajando con él, vamos a ponerlo bien físicamente, ponerlo bien de acá. Mandou o recado, né? Ainda vamos colocá-lo, né? Vamos colocá-lo bem fisicamente, colocamos bem psicologicamente. Me comentaron que estaba bien, que ya pasó la situación de salir de un equipo, regresar, readaptarse. Y yo creo que si él se lo propone, le puede aportar cosas al equipo muy interesante. Ahora, esto es 50 nosotros, 50 él. ¿Comprende? Y eso en casi todos los jugadores va así, 50-50. Si no, 80 para el entrenador, y no es así. Es 50 yo, 50 él. Ahora, ese 50 lo tiene que dar, 50%, ¿no? De voluntad, de energía, de entrenamiento, para que sea opción. Y ya yo o creo que sí, que lo va a hacer. Hoy lo que pasa es que por ahí el juego había que retener más la bola, había que trabajar en bola parada porque íbamos ganando 1-0 contra Botafogo, que es un equipo muy duro, ¿no? Entonces me parecía que lo mejor era Everaldo que cierre el partido, pero no porque no quiera a Kennedy, no, lo tengo en consideración, lo conozco, sé quién es. Bem claro, né? Fica bem claro, né? Tipo assim, eu quero contar com ele, é bom, mas tem 50% que ele precisa se resolver. Quase que todos os treinadores falaram a respeito do John Kennedy, né? Gracias. Boa noite, Zubeldia. Pedro Brandão do Lance, parabéns pela estreia. A minha pergunta vai para jogadores que não estavam hoje na relação. O Renato Gaúcho utilizou pouco, quase nada até, contratações importantes do Fluminense na temporada. O Lescano, La Vega, Santi Moreno. Eu aproveito até para incluir o Riquelme na pergunta, por mais que seja de um perfil diferente. Qual o seu planejamento para esses jogadores que não apareceram na relação hoje e por que você optou por deixar eles de fora? Y bueno, porque es difícil, son 30 y pico de jugadores, tengo que tomar una decisión, ¿viste? Y en las decisiones hay un entrenador que se llama Miguel Russo, que lo tuve, y que está ahora en Boca Juniors. É o Miguel Ángel Russo, não é isso? Y él tenía una frase muy célebre, muy importante, que decía: son decisiones. Y los periodistas en un momento lo tomaron como a risa, pero esa frase tiene mucha profundidad. ¿Por qué tiene profundidad? Y porque al final uno tiene que tomar decisiones. No hay otra opción que tomar decisiones. Y esas decisiones a veces puede estar a favor de lo que puede pensar un sector, a favor de lo que piensa otro, en contra de lo que piensa uno, en contra de lo que piensa otro. Pero al final aparece la frase de Miguel Russo que dice: son decisiones, y repito, es una mucho más profunda, mucho más sabia que lo que la frase en sí dice. Entonces, a seguir conociendo todo el plantel, y cuando se abra el juego, aprovechar esa oportunidad. No queda otra. Cara, essa frase do Miguel Ángel Russo, eu tinha na memória aqui alguma coisa, porque essas frases dele viralizavam várias vezes. Mas era uma pegada disso. São momentos, são decisões. Não fui ver aqui a frase completa. Cara, é um pouco disso. Ele não tem muito o que decidir, então ele
vai tomar uma decisão baseada em uma coisa, baseada em outra. Por enquanto é isso, né? Depois acho que dá pra cobrar um pouco mais. José Fernández para El Diario AS. Te quería preguntar porque Esse é um jornalista chileno que trabalha aqui no Brasil. vi la charla que tuviste ahí con Barsky en su podcast Sí. y dejaste algunas reflexiones que son bien interesantes, como la de los proyectos y la del descanso. Ya estuviste en un club aquí en Brasil, este es tu segundo desafío. Para ti el calendario del fútbol brasilero va de la mano con los proyectos a largo plazo. Cara, eu tive no Chile e é um dos espanhóis, e é piada, acho que entre os restos dos sul-americanos aqui também. É um dos espanhóis mais difíceis de entender, mas se eu entendi a pergunta, ele acho que viu uma conversa do Zubeldia num podcast e que falava sobre poupar o time, vou resumir dessa maneira. E rodar e tal. Acho que é alguma coisa assim. E aí, o que ele tá achando no futebol brasileiro nesse sentido? La palabra proyecto está trillada, está pisoteada, está se usa como algo como algo superficial, digamos, en todos lados, en todas las ligas. En Brasil sucede más a menudo de no aguantar un proyecto porque se juega más seguido, no porque acá se sea malo. Al jugarse más seguido, los resultados se juntan. Lo que en otro país es un mes y vos tenés 4 partidos o 5 como mucho, acá capaz que tenés 7 partidos. Entonces si no te toca ganar en 7 partidos, 4 partidos, ya se desesperan más los torcedores, se desesperan más los dirigentes. Entonces creo que tiene que ver no por cómo es culturalmente el torcedor brasilero, sino por la cantidad de partidos. Entonces el juego es así, no lo vamos a cambiar. Pensar a corto plazo, enfocarnos y proyectando paralelo al futuro, aunque el futuro no lo podamos controlar, pero hay que tener una planificación. Tá falando, a pergunta tinha contexto de planejamento também, né? Nesse tipo de sequência de jogos. Né? Luego de una planificación viene la improvisación, pero planifiquemos primero. Tá falando que se planeja, mas pode se mudar o planejamento. Aí eu fiquei curioso agora com qual é o planejamento que ele já tem, né? A respeito de escalação e de projeção pro Brasileirão, por exemplo. Tem 4 jogos em 10 dias. Né? Así que bueno, eso. Trataremos ahora de usar la mayor cantidad de jugadores sin rotar tanto. Tampoco me gusta rotar tanto, envolver loco al equipo. Pero, cuando sucede cansancio, lesiones, expulsiones, cartón amarelo y todas esas cosas, ahí buscaremos opciones, ¿no? Não me gusta. Não gosto de rodar tanto o time, mas vou escalar a maior quantidade de jogadores. Vamos ver como é que vai ser essa escalação dele lá contra o Sport, né? Zubedia, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Umas coisas rápidas. Em relação à vaia do Soteldo, quando você chama ele de imediato, a torcida já reage. Você estava esperando essa reação? Como é que foi o teu pensamento em relação a essa reação imediata da vaia? E você falou em planejamento. Que equívocos, talvez, de planejamento que você possa ter cometido no São Paulo, você já sabe que não pode repetir aqui no Fluminense? Como la segunda no entendí. Que errores de planeamento crees que puedes haber cometido en São Paulo y ahora que está en su segunda experiencia acá en Brasil, sabes que no puedes repetir? No, Soteldo, el tema Soteldo ya lo expliqué, creo que no hay que seguir dándole vuelta al asunto. Él es un profesional, tiene experiencia y bueno, ojalá que poco a poco pueda cambiar esa opinión que puede haber. Después, por otro lado, qué buena música. Cara, isso deve ter sido alguém abriu algum vídeo de TikTok, alguma coisa assim, e pelo... Eu vi o pessoal comentando na live. Cara, é aquele videozinho do eu tenho, você não tem mesmo, cara. Qué buena música. Cara, é outro clima mesmo, né, cara? É outro clima, porque eu vou contar aqui, eu contei isso ao vivo já algumas vezes. Coletiva passada, eu tava com o Cauã Tinoco e tava comentando ali alguma coisa com ele sobre a pergunta, enquanto o Renato respondia um outro repórter. E aí eu tava aqui do lado do Cauã Tinoco, eu só virei pra ele e falei bem assim, cara, você pode perguntar isso daqui? Ele, não, fala no WhatsApp.
WhatsApp, porque assim ele vai brigar. Era nessa pegada. Pô. Eu nem sei se saiu aqui no microfone que eu falei de tão baixo que eu falei, mas era nessa pegada. Não, fala na próxima ali, porque senão ele vai pegar no WhatsApp que ele vai brigar. É outro clima, né? Por otro lado, todas las experiencias sirven. Creo que se hicieron cosas buenas, cosas no tan buenas, y aquí es difícil sostener un nivel. Acho que essa é a principal lição que ele tirou do São Paulo, acho que é do futebol brasileiro, que ele já falou algumas vezes, que é difícil manter o nível no Brasil porque você perde 2 jogos, já se esquecem da sequência de 6 que você estava sem perder antes, e isso tudo acontece em um mês. Nosotros habíamos hecho una muy buena Copa Libertadores, pero en el Brasileirao no estábamos tan bien por diferentes motivos. Y el Brasileirao es un poco así, un poco loco, un poco lo que te sale bien un año, el otro año quizá no te sale bien. Y eso no va solo para mí, va para todos, ¿no? Salvo para algunos pocos. Por eso cuando elogio a Abel, me parece que es un entrenador que se merece elogios. Renato es un entrenador que se merece elogios por lo que ha hecho en su carrera. Só porque pode ser passado sem compreender muito, porque ele estava destacando treinadores que ficaram longos tempos no mesmo clube, porque o Brasileirão é uma loucura que num ano você pode ir mal e no outro ano você pode ir muito bem, e ele destacou Abel e Renato Gaúcho, que são 2 treinadores que treinaram um time por um longo tempo. Y bueno, nada, en lo particular soy un simple entrenador que quiere que las cosas funcionen, así que estamos aquí para que las cosas salgan bien. Obrigado, Luiz. Bueno, gracias. Gracias, gente. É isso. Essa foi a coletiva do treinador Luiz Ubeldia. Eu não vou me prolongar aqui no final, porque já fiz os comentários que acho que eu tinha que fazer desde o início. Uma coletiva interessante do Zubeldia. Gostei, tá? Gostei do que eu ouvi. Gostei do como eu ouvi, principalmente. É isso. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu.